Boa noite, meus irmãos. Alegria estar com vocês novamente. Hoje, a minha pretensão é seguir aquilo que eu já iniciei com os irmãos, que é a exposição da Epístola de Tiago. Então, convido vocês a abrirem comigo a Epístola de Tiago. Nós estamos hoje no capítulo 1. Faremos leitura e a exposição dos versos 13 a 15. Tiago, capítulo 1, versos 13 a 15. Eu sempre esqueço que essa igreja projeta os versículos, então... Muito bem, meus irmãos, antes de nós irmos à leitura, eu queria te lembrar que Tiago, desde o versículo 2 da sua epístola, ele está, de certa medida, clareando a mente daquilo que está acontecendo com os cristãos que estão dispersos. Tiago, ele se relaciona, ou melhor, ele escreve para uma comunidade que está dispersa, ou seja, ela está fora de Jerusalém. Tiago está em Jerusalém, escrevendo para irmãos que estão espalhados por várias regiões do Império Romano. Irmãos que estão passando por tribulações. Irmãos que estão passando por sofrimentos, dores nessa caminhada cristã. Então, Tiago escreve a eles, dizendo, primeiramente, um assunto que é muito conhecido no seu escrito, que a aprovação, aquilo que eles estão enfrentando, a aprovação, é a maneira de Deus lapidar a fé deles. A aprovação, ela não é recebida pelo cristão com tristeza, porque a aprovação, ela provém do nosso Deus e visa o nosso amadurecimento. Então foi isso que o Tiago já disse a esses cristãos: se alegrem com as suas provações. É Deus que está trabalhando ao favor de vocês. As nossas provações, irmãos, não provêm do acaso, elas não provêm do mundo. As provações, elas provêm de Deus e são para Deus, são para o nosso amadurecimento. Então foi isso que Tiago já elaborou e já disse até o versículo 12. Chegando no versículo 12, Tiago ele trouxe ainda informações além disso. Tiago disse também que há uma coroa reservada para todo aquele que suportar a aprovação. Há uma coroa, a coroa da vida eterna está reservada justamente para aqueles que perseverarem nas provações vividas. Então foi sobre isso que Tiago já tratou na sua epístola. Então é aqui que nós chegamos ao verso 13 e faremos a leitura agora. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Que o Senhor assim nos ajude, meus irmãos. Observem, Tiago está dizendo para nós que aquilo que o Senhor está provendo a nós, as provações, esse lapidar da nossa maturidade, da nossa fé, pode ser sim acompanhado de uma oportunidade para nós pecarmos. Aquilo, meus irmãos, que por vezes é bênção para o cristão, pode ser transformada devido ao nosso coração em ocasião de tropeço. Tiago está mostrando que devido ao pecado que há em nós podemos distorcer aquilo que o Senhor está provendo para nós, e em vez de nós crescermos em sabedoria, crescermos em fé, nós podemos cair e ceder ao pecado. Então é sobre isso que Tiago quer clarear as nossas mentes, é isso que ele quer fazer a distinção, apontando para nós duas realidades que podem acontecer sobre a luz do mesmo evento. Então Tiago ele quer apontar que sim, as provações procedem de Deus e visam o nosso amadurecimento. Já as tentações, elas surgem do nosso próprio coração e visam o nosso
nos conduz ao nosso pecado. As provações provêm de Deus, como o Tiago já nos alertou, e agora ele vem alertar que as tentações procedem do nosso coração. Então, após tratar dessa primeira realidade das provações, Tiago ele passa a tratar sobre as tentações. E isso ele fez por intermédio do versículo 12. Se os irmãos observarem comigo, ele diz no versículo 12: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É interessante, meus irmãos, que essa palavra provação que Tiago aí coloca, a sua tradução também é tentação. Tentação e provação na Escritura são a mesma palavra. Ou seja, uma provação, ela carrega consigo a possibilidade de uma tentação. Assim, Tiago está mostrando que em cada aprovação, em cada dificuldade externa que nós enfrentamos, pode carregar consigo uma tentação, uma sedução interna para o pecado. Uma aprovação pode se tornar uma tentação. E esse duplo aspecto, meus irmãos, não é algo novo nas Escrituras. Nós vemos Deus provando vários homens ao longo do Antigo Testamento. E nessas provações, esses homens poderiam sair fortalecidos em intimidade com o Senhor, ou poderiam ser seduzidos aos seus pecados. Lembre-se de Abraão. Abraão foi provado com seu filho Isaque. Lembre-se de Israel. Deus deixou Israel cercada por nações pagãs para testar a fé deles, provar a fé deles. Em Deuteronômio capítulo 8, Moisés lembra que o Senhor provou os israelitas no deserto. Ou seja, a Escritura mostra para nós que Deus provê situações de provação, mas com elas também o homem transforma em tentações e cai com ela. Então, meus irmãos, com esse jogo de palavras de provação e de tentação, Tiago está mostrando os dois possíveis desfechos de uma mesma realidade que nós enfrentamos. Nós podemos, com aquilo que nós passamos, crescermos diante do Senhor quando enfrentada pela fé, ou nós podemos ceder ao pecado quando nós cedemos à nossa cobiça. Então, nos versículos 13 e 15, o que vai mudar não é a palavra que Tiago está usando, mas a origem e os efeitos. Qual é a origem da tentação e quais são os efeitos da tentação? Então, ele vai mostrar nos versículos 13 a 15 que a aprovação provém de Deus e visa o nosso bem. Já a tentação procede de nós mesmos e visa a nossa ruína. São duas realidades, meus irmãos, de uma mesma experiência. Entenda isso. Uma mesma experiência pode te levar para perto de Deus e uma mesma experiência pode te afastar do seu Deus. Mas surge uma pergunta para nós: se Deus usa as provações para nos santificar, para mostrar a nossa fé, Deus está por detrás também das tentações? É Deus que nos tenta? É Deus que nos conduz aos pecados? Então Tiago visa rebater isso de duas formas. Tiago visa mostrar que não, Deus não está por detrás das tentações. Então ele vai mostrar para nós nessa noite, meus irmãos, que primeiramente Deus é absolutamente santo. Ele não pode ser tentado pelo mal e aí ninguém tenta. E Tiago vai mostrar uma segunda realidade. A tentação nasce do nosso coração, frutos de desejos desordenados, de desejos fora da vontade de Deus. Então observe, meus irmãos, no versículo 13, Tiago afirmando que Deus não é o autor das nossas tentações. Observe como que Tiago inicia o versículo 13. Ele diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Tiago ele é enfático, meus irmãos. Ele diz que ninguém, não há uma pessoa que está autorizada a colocar a culpa dos seus pecados em Deus.
Deus não é a fonte da sua tentação. É muito provável que Tiago tenha ouvido, recebido de relatos que esses judeus, esses cristãos dispersos, estavam colocando em Deus a culpa das suas quedas. Esses cristãos estavam passando por dores, por sofrimentos e estavam pecando nesse processo, então eles culpavam a Deus. Deus é culpado por estar pecando, porque Deus criou o sofrimento na minha vida. Essas pessoas estavam justificando o pecado como uma consequência do sofrimento. Nós fazemos isso. Nós justificamos nossos pecados em razão dos nossos sofrimentos. Nós sofremos e pecamos e falamos, é o Senhor que é o culpado, é o Senhor Deus. Mas Tiago está dizendo, isso não é uma verdade. Ninguém pode falar isso. Então, ele está aqui corrigindo esse erro. Se as provações procedem de Deus com o objetivo de amadurecer a nossa fé, as tentações ao pecado não procedem de Deus. E Tiago apresenta duas razões para solidificar o seu argumento. Ele diz, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Meus irmãos, o termo aqui que Tiago utiliza é para enfatizar que o nosso Deus é absolutamente imune ao mal. O nosso Deus é inacessível a qualquer tipo de sedução ao pecado. A natureza do nosso Deus, meus irmãos, ela é santa, pura, imaculada. Deus não peca, a origem do mal não está em Deus. Deus não é nem seduzido pelo pecado. Nosso Deus é santo, santo e santo como é dito por Isaías. Então observe, as tentações não procedem de Deus. E por que não procedem de Deus? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Deus é santo. Tiago também oferece uma segunda razão para nós não falarmos isso. Ele continua, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Em seguida, e Ele mesmo a ninguém tenta. Meus irmãos, aqui está uma cadeia lógica que Tiago cria em nossa mente. Se Deus é santo, se o pecado não está em Deus, se Deus não é a origem das nossas tentações, é impossível que Deus leve alguém a pecar. Deus não conduz ninguém para fora dos seus propósitos santos. Deus não induz ninguém ao pecado. Deus não seduz ninguém ao pecado. E isso seria de encontro à sua natureza. Sim, meus irmãos, Deus cria as provações. As provações visam o nosso bem, nosso amadurecimento, nosso crescer em sabedoria. Mas as tentações não. As tentações não procedem de Deus. Deus não é o autor da inclinação que há em nós ao pecado. Só que o homem, em seu estado caído, sempre quer atribuir a Deus a razão dos seus pecados. E isso remonta ao Éden. Adão peca e culpa a Deus indiretamente. Nós lemos em Gênesis 3, verso 12. Ele diz, a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O que Adão está fazendo? Adão está culpando a Deus pelos seus pecados. Adão está falando assim, Deus, o Senhor que é o autor da minha tentação. E nós, como todos somos filhos de Adão, temos constantemente repetido esse pecado em nossa vida, atribuindo a Deus a causa das nossas tentações. Observe, meus irmãos, que quando nós discutimos a origem do mal, é um assunto muito profundo, muito complexo, algo que Tiago não está respondendo tão claro aqui, ele não está discutindo isso, mas Tiago está deixando claro, da onde o mal não procede. O mal não procede de Deus. Então a fé reformada, meus irmãos, afirma que sim, o nosso Deus é soberano e exerce domínio sobre todas as coisas. No entanto, a soberania do nosso Deus é exercida de modo que Deus jamais seja o autor do pecado e o homem continue a ser responsável
por seus atos. Deus não é o autor do mal, não está em Deus o início da sua tentação. O que Tiago está fazendo aqui, meus irmãos, é chamando os seus leitores a uma responsabilidade frente aos seus pecados, a sermos responsáveis por aquilo que nós fazemos. E nós, meus irmãos, vivemos numa sociedade que cada dia mais foge das suas responsabilidades. Hoje as pessoas passam a culpar tudo menos a elas mesmas. As pessoas culpam o mundo, as pessoas culpam o governo, as pessoas culpam aos seus pais, as pessoas culpam aos seus chefes. Mas o pecado, meus irmãos, aquilo que nós fazemos que desagrada ao nosso Senhor, tem como causa o seu coração. O seu coração. Nós devemos olhar para dentro e reconhecer a fonte da nossa tentação, o nosso próprio coração. É o nosso coração caído que nos leva a pecar. Então essa é a primeira verdade que Tiago afirma. A tentação não procede de Deus. Deus é imune ao mal e Deus não conduz ninguém ao mal. Então agora ele vai continuar. Se Deus não é o autor do mal, se Deus não é o autor da tentação que acontece na sua vida, agora ele vem apontar para nós de onde vem a tentação. Aonde está a tentação? Ele vai dizer a partir do verso 14. Observe como ele começa. Ao contrário, ou seja, Tiago ele é muito rápido nas ideias. Ele disse, Deus é santo, Deus é puro, Deus é imaculado. Ao contrário, eu vou apontar para vocês onde está o verdadeiro mal. Ele continua, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Tiago deixou claro que Deus não é autor da tentação. Então agora ele deixa muito claro aonde está a tentação, quem é o autor da tentação. Ele diz, cada um é tentado pela sua própria concupiscência, pela sua própria cobiça. Aonde está a tentação? No seu coração, na sua cobiça, nos seus desejos. Então é nesse ponto, meus irmãos, que Tiago ele vai trazer a nós uma cadeia de eventos. Uma cadeia de eventos que mostra que o pecado nasce no coração do homem e desemboca nas suas ações. Mesmo os cristãos já regenerados lutam contra essa disposição de coração. Algo que só a santificação algo que somente a santificação vai tirar de nós. Então, observem que Tiago, como eu já disse, não está mostrando a origem do problema do mal, a origem do mal, mas Tiago está alertando sobre a operação do pecado em nosso coração. Como funciona a dinâmica do nosso coração quando nós somos tentados. E observe, então, ele já disse, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cobiça, meus irmãos, é um termo muito interessante para nós. Pode ser traduzido por concupiscências também. Se refere a todos os desejos desordenados que há em nosso coração, que buscam a satisfação fora da vontade de Deus. Cobiça são desejos egocêntricos que buscam a sua satisfação, o seu cumprimento fora da vontade de Deus. Cobiça, meus irmãos, é tudo aquilo que você quer fazer e Deus diz para você não fazer. Cobiça é você procurar prazer em coisas que Deus não tem o prazer, não se agrada. Então observe que cobiça não é só desejos sexuais. Cobiça é tudo aquilo que você faz longe da vontade do Senhor. É um mau desejo, meus irmãos. Ou como diria João Calvino, são os desejos desordenados que nos arrastam ao pecado. A cobiça tem a capacidade de nos tirar do caminho santo e nos lançar no buraco do pecado, provendo a nós
quedas espirituais. É isso que Tiago chama de cobiça. Paulo vai nos advertir contra esses desejos em Gálatas 5. Pedro vai chamar a cobiça de paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma. Jesus Cristo, no seu ministério, vai dizer que é do nosso coração que provém todos os maus desígnios do homem, e não dos ambientes externos, das pressões. Então observe, meus irmãos, Tiago está sendo muito claro. A tentação que nós temos em nossa vida não provém do mundo externo necessariamente, não provém do diabo necessariamente. A tentação provém do seu coração, provém da sua cobiça, provém do seu desejo que não está em conformidade com o seu Senhor. Cuidado, meu irmão, com a cobiça, cuidado com o desejo que não é aquilo que o Senhor quer para a sua vida. E agora Tiago ele continua. Observe, então o primeiro evento é esse, a cobiça. Nasce a cobiça em nosso coração, um desejo longe do Senhor. Ele continua. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando a cobiça, o atrai e o seduz. O atrai e o seduz. São dois termos, meus irmãos, que se referem, primeiramente, o atrair, a atração, é uma linguagem de caça. Quando o animal ele é atraído pela presa, quando ele é atraído por alguma coisa que o faz sair da sua toca, ele é atraído, ele é levado pelos olhos, e essa o seduz, ou podemos traduzir, é engodado. É uma imagem de pesca, quando o peixe é seduzido pela isca, e vai lá, abocanha e é tirado das águas. O que Tiago está dizendo com essas duas imagens de ser atraído e seduzido? Tiago está mostrando, meus irmãos, que a tentação, ela é ativa. A tentação, ela é sedutora. A tentação, ela atrai os nossos olhos. Ela quer que nós saiamos dessa postura de santidade e cedamos ao pecado. Isso que é a tentação. A tentação, ela não somente fala baixinho no seu coração. A tentação, ela é visível, ela é externa, ela se engrandece para cima de você, sobre os seus olhos, sobre os seus ouvidos, para que você ceda a ela. Então, vá em direção ao pecado. Observe, meus irmãos, que nem sempre o pecado é agressivo. Muitos acham que o pecado é somente agressivo, ele é muito visual, grande. O pecado também é sutil, ele vem manso, cochicha aos nossos ouvidos. O pecado, ele se disfarça, ele engana. E se nós não resistirmos, nós seremos atraídos e seduzidos. Acã, meus irmãos, cobiçou os despojos proibidos e pecou no processo. Davi cobiçou Batseba. Acabe cobiçou a vinha de Nabote. E todas essas pessoas foram tragadas pelos seus pecados. E tantos outros exemplos de pessoas que cederam à cobiça que há no coração do homem. Foram atraídos e seduzidos por esse mau desejo. Então observe, meus irmãos, nós vivemos, como eu já disse, numa cultura que sempre quer transferir a culpa dos seus pecados. Não fui eu que pequei, foi meu pai que brigou comigo, por isso que eu pequei. Não fui eu que pequei, não fui eu que roubei, foi meu patrão que exigiu que eu trabalhasse mais. Meus irmãos, Tiago está nos alertando que a cobiça, a tentação está em nós. Observe que ele diz no verso 14, cada um é tentado pela sua própria cobiça, cada um pela sua própria cobiça. O mau desejo está no seu coração. É certo, meus irmãos, que embora Tiago não comente por agora, a Escritura nos alerta que há agentes tentadores também. O diabo é o principal tentador dos cristãos. Ele visa constantemente que caiamos desse caminho. Ainda que Tiago não mencione isso agora.
Nós sabemos também que o mundo, meus irmãos, tenta nos atrair com seus programas, com suas visões, com seus desejos. Mas aqui Tiago está alertando principalmente da nossa responsabilidade frente aos nossos pecados. Tiago não quer atribuir ao mundo nem a Satanás as nossas dificuldades espirituais. Tiago quer nos alertar que cada um deve se manter constante e vigiante do seu coração para que não caia em pecado. Tiago não quer nos iludir, ele quer nos apontar: a tentação nasce em nós. Por isso, meus irmãos, a luta contra a cobiça deve ser uma luta que deve estar em cada cristão. Cada cristão nesse processo de santificação, até a sua glorificação, deve lutar contra os maus desejos do coração. Eu e você, nós temos o auxílio do Espírito Santo de Deus, que é santo, para nos ajudar a vencer a cobiça, a vencer os maus desejos. Nós não podemos, meus irmãos, ser atraídos e seduzidos pelo pecado. Nós devemos vencer a cobiça que nasce em nosso coração. Nós não podemos deixar que a cobiça nos atraia, nos seduza. Nós não podemos ter desejos que não sejam os desejos do nosso Senhor. Só que a cobiça, ela não para por aí. A cobiça não é somente um desejo que está no seu coração, ela continua. Olha o verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, Tiago, ele mostra agora o desfecho da cobiça. Tiago está mostrando o evento, os processos que se dão do nosso pecado. E agora ele usa imagens de uma gravidez. Então ele diz: a concupiscência, ou seja, a cobiça, depois de ter sido acolhida em nosso coração, nasce a cobiça, nasce o mau desejo, esta nos atrai e nos seduz, depois ela é acolhida. Ele diz: depois de haver concebido, ou seja, aquele desejo que era um desejo inicial em nosso coração, foi encontrado espaço na nossa vida. E por isso ela é concebida, ela é unida, ela é gerada. Ele continua: depois de haver sido concebida, dá à luz o pecado. Ou seja, o mau desejo, que era algo que estava no seu coração, encontrou a sua vontade, encontrou a sua disposição e com isso gerou o pecado, produziu o pecado. Mas não para por aí. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Meus irmãos, vocês conseguem entender a lógica dos eventos? Vocês estão vendo que o pecado necessariamente não é um ato, não é algo pontual. O pecado, ele nasce no meu coração com desejos que eu não falei. Parem, cessem. Com os desejos que são tolerados, deixados correr soltos em nosso coração, eles se transformam em ações. Então Tiago estabelece uma cadeia de eventos: o desejo, o pecado e a morte. O desejo, o pecado e a morte. E qual morte é essa que Tiago está falando? Primeiramente, meus irmãos, a morte pode ter alguns sentidos, mas primeiro é a morte espiritual. Todo ímpio que está pecando está morto espiritualmente. Mas para nós cristãos, pode ser a morte, aquela morte que atrapalha a nossa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não iremos perder a nossa salvação, mas nós podemos caminhar em desagrado com o nosso Pai Celestial, fruto dos nossos pecados. Uma vida de pecado leva para que nós, cada dia mais, nos afastemos da intimidade que há entre filho e pai. Então observe, meus irmãos, que Tiago nos alerta que
Sim, a aprovação provém de Deus, provém para a nossa edificação. Já a tentação visa a nossa queda. Então, frente aos nossos desafios, frente às nossas dores, você tem duas oportunidades de reação. Ou você se santifica, ou você dá vazão ao seu pecado. Então, observe alguns exemplos. Passar numa prova é bom, é uma aprovação que Deus quer que você estude, você cresça em sabedoria. Mas colar é uma tentação, é um pecado. Trabalhar numa crise financeira é bom. Às vezes Deus cria crises para nós, para nos provarmos, para trabalharmos mais, sermos mais zelosos, menos preguiçosos. Mas roubar é pecado, é uma tentação. O prazer sexual, ele é bom. Fora do casamento, é pecado. Então observe, meus irmãos, a tentação a tentação distorce fins legítimos com os meios ilícitos. A tentação transforma aquilo que é bom por intermédio de meios ilícitos. Isso que a tentação faz conosco. Mas eu pergunto, há como escapar da tentação? Há como nós vencermos os maus desejos que há em nosso coração? Certamente. Lembre-se do Pai Nosso que é dito: não nos deixe cair em tentação. Lembre-se daquilo que Paulo nos assegurou: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. Então observe, meus irmãos, o pecado, ele não é necessariamente somente um ato. Um pecado, ele nasce com a cobiça em nosso coração, com o desejo em nosso coração. Então é nesse momento que você deve pegar as armas espirituais, tomar do Espírito Santo, tomar da oração, tomar da comunhão e dizer para o pecado: você não tem espaço. Diga não para a cobiça que nasce em seu coração. É nesse momento que você pode refrear o caminho do pecado na sua vida. Nós devemos interromper o pecado em seu nascedouro, no desejo do nosso coração. Quando surgirem desejos impróprios em seu coração, confronte-os. Não os deixe enganá-lo. Vigie para que o pecado não ganhe espaço em você. Quando surgir desejos impróprios no seu coração, sejam para qualquer áreas sexuais, área do roubo, da mentira, do engano, não permita que esse desejo alcance sucesso, porque se o desejo, se a cobiça encontrar a sua vontade, a sua disposição, nós seremos atraídos em degrau, até que o pecado seja consumado. Meus irmãos, ninguém mata ninguém assim. Ninguém pega uma faca e esfaqueia o seu irmão. Ninguém adultera da noite para o dia. Nasce com desejos que não são controlados, nasce com a cobiça no coração, que não é controlada, que não encontrou o Espírito Santo de Deus, não encontrou o arrependimento, não encontrou a confissão. E com isso, com os desejos que são tolerados no seu coração, eles são concebidos, eles são atraídos, e com o passar do tempo se transformam em pecados. Então lembre-se, meu irmão, a maturidade cristã é vista e indicada quando nós cada vez mais vencemos as nossas tentações. Então lembre-se dessa ordem: desejo, pecado, morte. Desejo, pecado, morte. Lute contra os desejos que são ímpios. Lute contra os desejos que não são aquilo que agrada ao seu Senhor, para que a sua vida não seja caracterizada pelo pecado, para que a sua vida não te conduza à morte, o afastamento das bênçãos do seu Senhor. Que o nosso Deus nos conceda graça, meus irmãos, para que vençamos as nossas tentações em nosso caminhar. Amém.